Em poucas décadas, a China se tornou a segunda maior economia mundial, aumentando expressivamente a demanda por commodities no território chinês. E uma das nações capazes de suprir essa demanda é o Brasil, que é um dos países que mais exporta commodities para a China. Não é à toa que os chineses se tornaram o nosso principal parceiro comercial, respondendo por incríveis 31,3% das exportações brasileiras. Os dados sobre a importância da economia chinesa não mentem. Em 1980, o PIB do país correspondia a apenas 2,7% do PIB mundial, enquanto dos Estados Unidos equivalia a 24%. Já em 2021, o PIB da China representou 20% do PIB mundial, enquanto os Estados Unidos 25%. Dessa forma, espera-se que a China ultrapasse os Estados Unidos como a maior economia do mundo ainda em 2028. E o Brasil vai ter um papel muito importante até lá, afetando a economia local e do mundo inteiro. Nesse vídeo vou revelar quais as 7 commodities que o Brasil mais exporta para a China e como elas impactam a economia brasileira e mundial. Meu nome é Flávio e você está assistindo o Neuromoney. Você sabia que o maior exportador de frango do mundo é o Brasil? Pois é. E o país que mais importou essa commodity foi a China, representando 18,3% desse total. Só em 2021, o Brasil exportou 1,27 bilhões de dólares para a China. Um ponto importante a se destacar é de que o consumidor brasileiro tem se deparado com alimentos cada vez mais caros nos mercados. E no caso da carne de frango, 3 pontos explicam esse problema. O primeiro é que a desvalorização do real frente ao dólar favorece as exportações para a China, porque fica mais barato para eles comprar a carne brasileira. Assim, a oferta de produtos nas prateleiras do mercado brasileiro fica menor, porque toda a nossa carne vai embora para a China. Isso faz com que o preço dos produtos no Brasil aumente. O segundo ponto é que o preço do combustível tem aumentado no mundo inteiro. Olha só, para pensar o seguinte: como que os alimentos são transportados de um país para o outro? Ora, pode ser de navio ou caminhão. Mas independente da forma de transporte, todos precisam de combustível, o que aumenta os custos de produção. Por isso, é claro que o consumidor final vai pagar mais caro pelo produto no supermercado. Por fim, o terceiro ponto é que os insumos para produzir a ração do frango aumentaram muito. O milho, que é o principal ingrediente da ração desse animal, aumentou 200%, enquanto a soja aumentou 140%. A China foi o principal destino das exportações da carne suína brasileira. De toda essa commodity que o Brasil exporta, 48% foi para o país asiático, totalizando 1,28 bilhões de dólares. Apesar do Brasil exportar tanta carne suína para lá, na verdade, os maiores produtores do mundo são justamente os chineses. Então, por que a China está comprando tanto a nossa carne suína? Acontece que eles vinham sofrendo com sucessivos surtos de peste suína, que dizimou boa parte dos rebanhos. Porém, em 2022 as coisas começaram a melhorar por lá e os chineses elevaram a produção de suínos. Dessa forma, eles reduziram a compra da nossa commodity. E isso já está se refletindo no mercado brasileiro, com preços muito menores do que nos anos anteriores. A celulose é a matéria-prima usada na produção de tudo que está relacionado ao papel, como, por exemplo, papel higiênico, tecidos, fraldas, folhas A4, absorvente, dentre muitos outros. A lista de aplicações da celulose é tão grande que é usada até na composição de alimentos processados, como sorvete e hambúrguer. Uma das características da indústria de celulose é ser detentora de tecnologias muito avançadas, cujo objetivo é ter uma elevada capacidade de produção, que seja capaz de abastecer o mercado. Além disso, possui uma ampla base de árvores plantadas. Essa indústria é tão importante que gera mais de 128 mil empregos diretos no Brasil e 640 mil indiretos. O Brasil se manteve como o segundo maior produtor mundial de celulose, com uma capacidade de produção de 21 milhões de toneladas, equivalente a 11,3% da capacidade mundial. A indústria brasileira fica apenas atrás dos Estados Unidos, que representa 27,4% da produção mundial. A China foi o destino de 42% da celulose produzida no Brasil, com uma receita de 2,8 bilhões de dólares. Atualmente, a China é o maior comprador das carnes bovinas brasileiras, representando 46,4% de toda a carne que o Brasil exporta. Em 2021, teve uma queda de 7% da exportação dessa commodity, porque foi detectado casos incomuns de doença da vaca louca nas embalagens de carne. Apesar dessa queda na exportação, os brasileiros têm sofrido com o aumento do preço da carne vermelha. Mas por quê? Simples, é porque o preço da carne bovina aumentou 18,35% no mercado internacional, o que explica a alta dos preços nas prateleiras dos mercados brasileiros.
O petróleo é o terceiro produto mais exportado para a China, gerando uma receita de 14,3 bilhões de dólares. Ou seja, quase a metade de todo o petróleo bruto exportado pela Petrobras. Uma informação interessante é que a estatal exporta aproximadamente 45,5% de todo o petróleo que extrai no território brasileiro. E o restante é refinado aqui mesmo no Brasil para transformar em combustível. A soja é o segundo principal produto exportado pelo Brasil e representa uma participação de 14% do total de exportações realizadas pelo país. O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Nosso principal parceiro comercial, a China foi o destino de 73% do total da soja exportada pelo país, ou seja, 60,5 milhões de toneladas, totalizando 27 bilhões de dólares. O grão é majoritariamente produzido somente em 3 países: Estados Unidos, Brasil e Argentina. Com isso, qualquer problema mais grave na safra em qualquer um desses 3 países afeta a disponibilidade mundial de soja e, consequentemente, seu preço. Além dos problemas que podem acontecer na safra desses países, a disputa comercial entre China e Estados Unidos influencia o preço da soja, que teve como consequência uma elevação nos preços dessa commodity. Finalmente, chegamos no top 1 da nossa lista. O minério de ferro é a commodity mais exportada pelo Brasil atualmente, e cerca de 64,5% foi para a China, totalizando aproximadamente 28,8 bilhões de dólares. Sem dúvida nenhuma, a principal empresa de minério de ferro no Brasil é a Vale, que foi responsável por 99% das exportações da commodity para a China. Entretanto, os chineses estão enfrentando uma crise no setor imobiliário e infraestrutura, causando impacto negativo nas exportações do Brasil e nos resultados da Vale. A dependência da Vale pela China é tão grande que, de todo o minério de ferro que a empresa produz, aproximadamente 50% vão para o país asiático. Um fato interessante é que a China é o país que mais consome minério de ferro no mundo. Por isso, o desempenho da sua economia tem o poder de influenciar o preço da commodity no mercado internacional. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada e até a próxima.